Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre amado, nos abençoe nesta noite, agora e sempre. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, querido amigo Boberg, a quem nós temos muita estima, consideração e admiração por ele ser um autor tão importante para nós. Aliás, você prefaciou o livro nosso, né? Graças a Deus. Eu tive a oportunidade, a honra de prefaciar um dos seus livros, embora eu não me sinto assim à altura sua para estar prefaciando o seu livro. Mas eu fiquei muito lisonjeada com isso. Saúdo também, nesse momento, já que nós estamos em Jacarezinho, nas terras do Paraná, saudamos o presidente da Federação Espírita do Paraná, que também sei que ele foi um dos palestrantes do mês espírita aqui, né? Exato. Olha, nós trouxemos alguns livros, nós temos uma quantidade grande, mas apenas alguns títulos mais recentes. Então, no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, é uma instituição onde nós preservamos a memória do Espiritismo. E, entre outras coisas, nós realizamos, em parceria com a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, e em parceria também com a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, porque a Liga e o Centro de Cultura foram fundados dentro da própria USE, então nós continuamos essa parceria. Então, a maior parte dos livros é USE e CCDPE, e Liga dos Historiadores, que hoje se chama Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Então, não vou falar de todos os livros, mas apenas, por exemplo, Espiritismo e Atualidade. Faz parte da série Pesquisas Brasileiras do Espiritismo. Grande parte do que tem aqui são materiais pesquisados pelos acadêmicos, né, nas suas teses de doutorado ou então dissertação de mestrado, e eles apresentam nos encontros nacionais da Liga. Eles naturalmente passam por uma banca examinadora, etc., para ver a adequação à temática espírita, e depois nós colocamos aqui no livro para divulgarmos esse trabalho, né? Hoje nós temos muitos acadêmicos que se interessam em trabalhar os temas espíritas, tanto nas dissertações de mestrado ou de doutorado, e o Centro de Cultura é um local onde nós temos material para pesquisa, né? Então, esse aqui, o Espiritismo na Atualidade, por exemplo, tem aqui os fundamentos, né, científicos, porque a apometria não tem um fundamento científico e etc. E também nós sabemos que não é uma prática espírita. Então, isso é um exemplo. E assim nós temos aqui diversos livros. Esse aqui é o Centro Espírita, é do Antônio César Perry de Carvalho, acho que ele esteve aqui, ele fez a abertura do mês espírita. O César foi também presidente da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, e é um grande autor. Ele tem uma quantidade grande de livros também, e nós apreciamos muito o trabalho do César. E esse é o último, que é o lançamento desse mês. Nós fizemos o lançamento em Fortaleza semana passada. Paulo e eu estivemos lá no Encontro Nacional da Liga. É o Espiritismo da França ao Brasil, né? Que são textos selecionados do 15º Encontro Nacional que nós realizamos na semana passada em Fortaleza. Então, para quem gosta de temas mais assim de pesquisa acadêmica, está aqui. É um segmento que vocês não encontram em qualquer livraria, nem nas editoras, nem nas distribuidoras, né? Quem faz a distribuição do nosso livro é a Candeia, só. A Boa Nova não faz, nenhuma outra distribuidora tem feito. Então, são livros que têm uma certa exclusividade, mas assim para o meio onde nós transitamos. Mas fica aí à disposição de vocês. Bom, nós vamos falar sobre a evolução do espírito, que é o nosso tema do dia de hoje. É um tema interessante. Creio que todos nós queremos saber sobre a nossa evolução. Como é que eu evoluo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, de que maneira que eu
evoluo? Será que é um tempo pequeno, um tempo longo? Então vamos fazer algumas reflexões. Não sei se nessas reflexões daria tempo de haver um diálogo, não tenho certeza, não sei qual é o horário daqui, acho que não, né? Então, de qualquer maneira, deixei ali o meu e-mail, vocês podem me escrever, né? Então vamos começar falando da Trindade Universal. Para nós, que é Deus? Para nós espíritas, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou seja, Deus, tudo que existe no universo é a criação de Deus. E Deus criou de um lado o espírito, o elemento espiritual, e de outro lado o elemento material. Então, ou o elemento espiritual, que é o espírito provém do elemento espiritual, ou o material, que é tudo que existe no universo. E segundo a doutrina espírita, tudo que existe no universo, ele provém de um fluido que nós conhecemos na doutrina espírita com o nome de fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal está em toda parte, em qualquer local do universo, né? Quando a gente fala universo, é incomensurável. Para nós é alguma coisa difícil de nós imaginarmos até onde vai a expansão desse universo, porque nós não temos nem elementos e nem entendimentos para conseguir entender isso. Mas à medida que evoluirmos, naturalmente nós iremos aos poucos entendendo melhor a questão do universo e da grandeza de Deus, inclusive. Então, o universo, o fluido cósmico universal está em toda parte. O fluido cósmico universal também é o veículo do nosso pensamento. Então, se Jesus estiver aqui na nossa galáxia, e se ele quiser conversar com um amigo dele que está 30 galáxias do outro lado, né, o fluido cósmico universal serve como um veículo para carregar o seu pensamento. Assim como aqui, nós nos comunicamos uns com os outros e o nosso pensamento, assim como a nossa voz consegue alcançar o ouvido de todos, porque nós temos o ar, sem o ar não teria o som, por isso, como tem o ar, o som consegue chegar até aí. E todos estão me ouvindo até um determinado raio de ação. Passando dali, sem o microfone, minha voz alcançaria até por aqui. Mas como tem o microfone, a gente consegue se comunicar numa extensão bem maior. Mas graças ao ar atmosférico. E assim nós temos o fluido cósmico universal, que é justamente esse fluido que todos nós... André Luiz, numa linguagem, vamos dizer assim, para facilitar a nossa compreensão, ele diz que nós todos estamos imersos, o universo, tudo e tudo que nele existe, nós estamos imersos no plasma divino, no hálito do Criador, né? Então, quando eu li isso, eu falei, nossa, é difícil de eu entender. Mas aos poucos eu fui entendendo que esse hálito do Criador é o fluido cósmico universal, onde tudo que existe, toda a criação, está dentro deste hálito divino, né, que é a criação de Deus. Então, esse elemento material junta-se ao fluido cósmico, né, universal, que exerce o papel de intermediário entre o quê? O espírito e a matéria. Então, o nosso corpo perispiritual, ou seja, o corpo que nos reveste, a nossa alma, e que, graças a essa ligação, nós conseguimos interagir com a matéria. Por isso nós somos seres trinos, ou seja, nós somos corpo perispiritual e a alma. A alma é o espírito encarnado. Então, enquanto nós estamos encarnados, segundo nosso entendimento da doutrina espírita, nós dizemos que a alma é o espírito encarnado. E nós somos, enquanto encarnado, um ser trino. Ou seja, nós temos a nossa alma, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, é a ligação entre o corpo físico e a nossa alma, porque a nossa alma não conseguiria diretamente vincular-se
ao corpo material, dada a diferença de densidade. Nem sei se eu explicaria como seria essa densidade, mas a diferença vibratória que existe entre a nossa essência e a nossa matéria, que é uma matéria grosseira, nós precisamos de um elemento intermediário. E esse elemento intermediário é que nós chamamos de corpo espiritual ou perispírito na terminologia da doutrina espírita, né? E aqui fazemos parte, naturalmente, né, coloquei o sistema solar ali, mas nós fazemos parte de muitos sistemas. Nós estamos na periferiazinha da Via Láctea, que é a figura que eu mostrei aqui para vocês no início, né? Nós estamos bem na periferia dessa Via Láctea. Essa aqui é uma Via Láctea e nós estamos aqui, bem aqui na periferia. Isso aqui são milhões de planetas, de sóis que fazem parte da nossa família da Via Láctea, que é uma das galáxias apenas, né? A quantidade de galáxias que se tem, a ciência diz que nós temos bilhões de galáxias esparramadas pelo universo. Se imagina, para nós atravessarmos a nossa galáxia, nós demoraríamos muitas e muitas e muitas encarnações, né? Porque nem se conta de acordo com nossa contagem terrena, se conta em anos-luz, que é uma contagem muito diferente e numa extensão muito maior. Então, para chegarmos de uma ponta para outra, e se você imaginar que nós temos bilhões de outras galáxias iguais à nossa, maiores do que a nossa inclusive, então o nosso universo é incomensurável segundo a nossa capacidade de raciocínio, né? Calcular, nem daria para calcular. E aí, nós estamos aqui. O Livro dos Espíritos nos pergunta: o que é o espírito? O que seria? O que nós somos? Nós somos o quê? Nós somos o princípio inteligente do universo. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. A natureza íntima, né, do espírito. O que é essa natureza? Não palpável para nós. A gente sabe, mas que o nada não existe. Então, alguma coisa, o espírito é. O espírito, então, Kardec pergunta, seria imaterial? E aí eles respondem, não. Por falta de terminologia, porque há terminologias que nós não conseguiríamos definir aquilo que nós não conhecemos, né? Então, ele diz, olha, imaterial não é bem um termo. Mas ele diz assim, talvez a gente devesse dizer que são seres incorpóreos, né? Então a gente vai analisando essas questões, porque na verdade os espíritos vão nos introduzindo aos poucos para uma compreensão maior das realidades nossas transcendentais. Isso tem que ser devagar. Imagina 150 anos atrás, 160 anos atrás, quando chegou o Livro dos Espíritos, a dificuldade que nós tivemos de interpretar, porque a ciência estava bem mais atrasada do que os dias atuais. Hoje as coisas estão ficando mais fáceis, não é? Quando o André Luiz fala que o nosso pensamento é uma onda eletromagnética, nossa, há 30 anos atrás eu li isso e falei, mas o que será que ele quer dizer com isso? Né? Hoje as nossas crianças pegam o celular e sabem que o celular caminha e emite ondas eletromagnéticas e consegue conversar uns com os outros. Nós conseguimos conversar, nós conseguimos interagir e o celular emite ondas eletromagnéticas. A TV, a rádio, tudo aquilo que você vê, a televisão, o programa que você vê, vem como para a sua televisão? Em forma de ondas eletromagnéticas, que chega ali, tem um tubo, né? Não sei, nem sei se tem mais tubo, acho que nem tem mais tubo, né?
mas tem um receptor. E esse receptor decodifica a onda e transforma na imagem original de onde ela veio, de onde ela foi transmitida. Olha, 30 anos atrás, quando eu li Mecanismos da Mediunidade, eu falei, nossa, isso aqui deve ser coisa de gente maluca, né? Porque era muito difícil para a gente entender. Hoje não, hoje as crianças leem o Mecanismo da Mediunidade e eles conseguem decodificar, porque hoje nós temos meios, parâmetros para compreender as coisas que nós não conseguíamos entender, né? Então, mas os espíritos vão trazendo isso devagar. Na verdade, eles não trazem tudo de uma vez, até porque nós não conseguiríamos entender tudo de uma vez só. Agora, daqui para frente, eu acho que as coisas vão acelerar. Vocês não acham que o mundo está bem acelerado? Não parece que você está sempre correndo atrás de alguma coisa que se precisa fazer e que não deu tempo de fazer? E o tempo parece que está passando mais depressa? Pois é. Dizem que é um tal de efeito Schumann, mas que também não tem comprovação científica. É bom que se diga. Mas tem pelo menos uma explicação, né? Então, daqui para frente, as informações serão mais rápidas. Daqui para frente, a tecnologia vai crescer de uma maneira exponencial. Em progressão geométrica, porque até agora a gente veio numa progressão assim, devagarzinho, né? Agora a projeção não será mais devagar, mas será uma projeção muito mais rápida. E penso eu que tudo aquilo que nós tivemos dificuldade de maturar durante 160 anos, logo após a chegada da doutrina espírita no mundo, na França, né, codificada por Allan Kardec, aos poucos isso vai ser de conhecimento que será analisado, apreendido e aceito não só pelo Espiritismo, que já vem pregando isso, já vem ensinando isso ao longo dos anos, mas sobretudo outras denominações religiosas também. E a ciência está chegando lá. A ciência, bem da verdade, né, embora oficialmente a ciência é materialista, não é? Continua sendo materialista. Alguém estava me dizendo aí que a universidade onde ela estuda tem alguns tropeços quando você fala de coisas da espiritualidade. Porém, tem uma coisa, nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, mais de décadas que eu sei disso, das 130 faculdades de medicina que tem lá, 85, 90% tem uma cadeira chamada espiritualidade, né? Ou seja, o mundo não está tão materialista assim mais. Agora, tem aqueles materialistas convictos, bom, mas a reencarnação há de mostrar-lhes o caminho correto, né? Através do sofrimento a gente irá chegando às conclusões, aquilo que nós não conseguíamos entender, aceitar, e muitas pessoas refutando. Ainda nós temos muito materialismo. O maior adversário do Espiritismo não são religiões, não são sistema, não são nada. É o materialismo. O Espiritismo veio para combater o materialismo. Porque enquanto tiver o materialismo sobre a face da Terra, nós teremos muita dificuldade de uma evolução no sentido geral. Vai ficar sempre faltando alguma coisa, vamos ficar sempre desequilibrados aqui. O Kardec diz, no sentido genérico, ele usou o princípio inteligente, ele usou a palavra, usou como sinônimos, né? Palavras sinônimas: espírito, princípio espiritual, princípio inteligente e alma. Isto é, o ser inteligente e a palavra espírito para indicar o ser extracorpóreo da esfera espiritual. Então, nesse trechinho aqui, é só um esclarecimento, porque quando nós pegamos o livro dos Espíritos, você encontra lá, tem hora que tem espírito com letra minúscula, tem hora que você encontra espírito com letra maiúscula, tem hora que você vê que o princípio espiritual você pode pensar assim, olha, será que está dizendo que é espírito? Será que está dizendo que é o ser extracorpóreo? O que será que está querendo dizer? Ou será que é um erro de português? Né? Aliás, quando eu cheguei na doutrina, abri o livro dos Espíritos, a primeira pergunta: que é Deus?
Eu falei, nossa, tem um erro crasso de português aqui. Olha só, entrei para a doutrina contestando o livro. Olhei aquela pergunta e falei, bom, aí eu fui folheando o livro, isso numa livraria no centro da cidade, que nessa época eu fazia administração, não fazia nem direito ainda, e eu ali folheando o livro, que a minha aula ia começar mais tarde, então eu entrava nas livrarias e ficava olhando, e vi lá o livro dos Espíritos. Falei, bom, primeiro, desde quando o Espírito tem livro? Porque o livro dos Espíritos, né? No meu português, 12 Espíritos significava que era 12 Espíritos mesmo. Falei, puxa, cada coisa que eu vejo, aí eu abro lá a primeira pergunta, falei, nossa, tem um erro de português aqui. Aprendi a vida inteira que Deus era quem? Quem era Deus, não que era Deus, né? E aí eu folheei, com o acaso não existe, eu abri assim na Lei da Sociedade. Olhei assim, li aquele trecho e falei, gente, resposta. Tem umas respostas aqui. Aí continuei lendo, Lei da Liberdade. Eu falei, nossa, tem mais respostas aqui, né? E foi assim que eu levei o livro para casa. Falei, tem erro de português, mas eu vou ler isso aqui. Depois eu vi que quem estava com erro de português era eu, né? Não era o livro, não. Então, Kardec fez essa diferenciação. Espírito com letra minúscula é o princípio espiritual. Espírito com letra maiúscula já é o ser individualizado. É o ser, vamos dizer assim, racional. Somos nós. Nós somos o espírito com letra maiúscula, né? E o espírito com letra minúscula, ele se refere ao princípio inteligente e ao princípio espiritual, tá? Tem uma gradação entre o princípio espiritual, o princípio inteligente, etc., no estudo para quem gosta de detalhes, ok? Mas isso eu achei importante falar, porque na hora que você lê o Livro dos Espíritos, aliás, tem editora, eu devo dizer, que o revisor ou o tradutor não percebeu essa sutileza e colocou tudo com letra maiúscula. Você já viu isso, Boberto? Tem. Ou então tudo com letra minúscula, porque agora todo mundo usa tudo letra minúscula, né? Acha que a maiúscula não existe mais. Põe o título inteiro com letra minúscula. Na minha época isso era uma ofensa ao idioma português. Imagina um título de um livro, um título de um tema, um título qualquer, você tinha que usar caixa alta e caixa baixa. Todas as palavras começavam com letra maiúscula quando é título. Hoje não. Tem professor aqui? Deve ter diversas professoras mais antigas como eu. Né? Então, hoje você vê até nos jornais de grande circulação, mesmo nas revistas importantes aí, a frase, vamos dizer, o título inteirinho com letra minúscula, só começa com letra maiúscula. Então você não sabe mais distinguir se é espírito com letra maiúscula, se é espírito com letra minúscula, mas na hora que vocês forem estudar o Livro dos Espíritos, prestem atenção. Quem soube fazer a tradução, ele fez direitinho aquilo que Kardec quis dizer, né? Como Kardec ensinou. Então, são as sutilezas da nossa língua. Bom, não confundir princípio inteligente com inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Assim como a mediunidade é um atributo do espírito. É uma das faculdades do espírito, ok? E o princípio inteligente não. O princípio inteligente é o espírito no seu estágio, num dos estágios, ele é conhecido como princípio inteligente, né? Então, tem uma pergunta que Kardec faz, é exato dizer que os espíritos são imateriais? E eles falam, não, imaterial não é bem o termo. Por quê? Não que o espírito tenha matéria. Tem algumas teses de alguns estudiosos da doutrina que tentam defender que, usando inclusive esta questão 82, dizendo é exato dizer que os espíritos são imateriais. Então Kardec, ele responde o seguinte, olha, imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois o espírito com letra maiúscula, sendo uma criação, é alguma coisa,
é uma matéria quintessenciada. Bom, mas a matéria quintessenciada não deixa de ser matéria. Espírito é matéria? Ao meu ver, não. Ao seu ver, como é que é? Também não é. Exatamente. Né? Mas tem quem defenda, dizendo que o Espírito é matéria, sim. É uma matéria quintessenciada. Por quê? Kardec usou a palavra matéria quintessenciada para designar aquela matéria que é diferente da matéria que nós conhecemos, de acordo com o grau de condensação que a matéria tem no nosso estágio evolutivo. Então, essa matéria, ele chamou de quintessenciada, por quê? Porque não tinha, na verdade, uma palavra para designar esse tipo de matéria. Mas hoje a ciência fala em matéria escura, não fala? Os cientistas falam assim, olha, tem a matéria e tem 50% da matéria que a gente não sabe onde está. E eles estão chamando de matéria escura. Escura porque não é detectável. Aí a gente pensa assim, né? Mas em que estado estaria esta matéria? É que os antigos, os gregos, eles diziam que tudo que nós temos no universo era um derivado de 4 coisas fundamentais. O que eram essas 4 coisas fundamentais? Era a terra, o ar, a água e o fogo. Fora disso que eles não conheciam a origem, porque isso aqui eles sabiam a origem. Ou pelo menos é mais fácil para a gente perceber a origem. Mas e as outras coisas? Tudo que fugia disso, eles colocavam o nome de matéria quintessenciada. É a quintessência da matéria, ou quinta matéria. Bem que hoje também já está furado. Por quê? Hoje você fala em estados da matéria. A gente conhecia o estado da matéria sólido, líquido, gasoso e sólido, líquido, gasoso. Hoje você conhece outros estados da matéria. Hoje a gente já sabe que a luz é matéria. Os fótons, o que são os fótons? Matéria. Você enxerga o fóton? Não. Você enxerga a luz, você vê o reflexo dela, né? Então, hoje nós temos outros conceitos na ciência, mas na época de Kardec era isso, era matéria quintessencial. E os espíritos usaram aquilo que nós conhecíamos à época. Se fosse hoje, muito provavelmente eles trariam com outras palavras mais adequadas nos dias de hoje. Porque a nossa molecada que está chegando aí, olha, a matéria quintessenciada que está no livro dos Espíritos, deve achar, tem que contextualizar a época, para que eles possam entender. Tá? Bom, e aqui, o Herculano, eu achei interessante, porque na resposta diz assim, exato dizer que os Espíritos são imateriais, imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato. Incorpóreo porque não é um corpo como nós conhecemos, é incorpóreo. Né? Sendo uma criação é alguma coisa. É uma matéria quintessencial, ou seja, é matéria, mas é uma matéria completamente diferente daquilo que nós concebemos como matéria. É outro tipo, que a ciência hoje chama de matéria escura, pode chamar de outras matérias, pode chamar de energia, né? Porque você não enxerga, mas existe e tudo mais. O Herculano diz assim, não, essa é a explicação do Herculano Pires. Eu gosto muito de estudar Herculano Pires. Ele fala que o que os espíritos, os espíritos responderam, não é que o espírito é uma matéria quintessenciada, porque o espírito não é matéria. Embora, como eu disse, tem estudiosos da doutrina espírita que continuam achando que o espírito pode ser matéria. Eu, particularmente, não acho que seja matéria. Ele diz que os espíritos revestidos do perispírito, ou seja, o espírito revestido, a nossa alma, né? Se é o ser trino, a alma revestida do espírito. Quando nós estamos no mundo espiritual, o que nós somos? É a nossa alma revestida do corpo perispiritual, do órgão onde nós estamos, certo? Onde nós estamos, no órgão que nós pertencemos. Por quê? Se eu for morar em Júpiter, eu vou ter que revestir o meu corpo espiritual, que será para eu poder entrar na atmosfera de lá. Eu não posso entrar com a minha alma nua. Posso? Não tem como.
Eu tenho que, pelo menos, enquanto eu não for espírito puro, não conseguirei sobreviver sem uma capa. E essa capa se chama corpo espiritual ou perispiritual. Se eu for lá para Júpiter, que é um planeta mais de densidade diferenciável, segundo tudo indica, segundo os espíritos, está na revista Espírita, é um planeta mais evoluído, ele é muito mais fluídico, né? Nosso planeta é um planeta denso, ainda muito material, muito denso. Então, eu tenho que trocar a minha vestimenta lá, adaptar a minha vestimenta lá, certo? Então, o nosso corpo perispiritual, ele é moldável, ele é adaptável. É como você botar um escafandro para descer no fundo do mar. Paulo ia gostar, né? Ele gosta lá do fundo do mar. Um escafandro para ir para o fundo do mar. Ou botar um escafandro para ir visitar a lua. E quando a gente vai para um outro local, nós temos que fazer as nossas adaptações perispirituais para poder entrar num determinado lugar. Então, o Herculano Pires diz que quando os espíritos respondem que o espírito é uma matéria quintessencial, ele está se referindo ao corpo perispiritual. Tá? Então, são algumas sutilezas do nosso livro dos Espíritos. Então, a alma, espírito, perispírito, espiritual, princípio espiritual, isso é um resumo do que eu falei até aqui. Isso está no que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 4, né, 14º. A união da alma, do perispírito e do corpo constitui o homem. A alma e o perispírito, separado do corpo, constitui o que nós chamamos de espírito. É como nós nos apresentamos lá no mundo espiritual. Né? Não tem a parábola do festim das bodas que Jesus contou, que nós teremos que nos apresentar no mundo espiritual quando daqui retornarmos para lá com as nossas vestes nupciais. O que seriam essas vestes nupciais? É o nosso corpo perispiritual. Cada qual se apresenta com um corpo perispiritual que lhe é peculiar. E aí, para chegar num determinado local, onde, vamos dizer assim, o seu corpo perispiritual e a sua densidade permitir. Senão você não consegue entrar. Então, os convidados para aquela grande festa no mundo espiritual, que é a parábola do festim das bodas, né? Ou das festas nupciais, referidas por Jesus, é o seu corpo perispiritual. Se não estiver adequado, porque ele é o reflexo de você mesmo, o seu corpo perispiritual reflete aquilo que você tem, aquilo que você é. Então, se ele reflete, se você é um espírito muito atrasado, você não consegue entrar em determinados locais de uma frequência vibratória mais leve, mais diáfana, mais fluídica, que são os espaços espirituais, onde habitam os espíritos melhorzinhos. Nós ficamos aqui onde ficam os espíritos piorzinhos, né? Ficamos aqui, por quê? O nosso corpo perispiritual está denso, está pesado, ele não consegue. Nós ficamos na prisão, nós ficamos numa prisão onde ninguém nos prendeu. A gente se prende num determinado local, onde o nosso corpo perispiritual, que é o reflexo de nós mesmos, nos colocar. E aí nós criamos, né? E nós nos encontramos todos de acordo com a nossa sintonia e afinidades. Então, é isso. E a alma é um espírito ser simples, ou seja, creio que quando nós chegamos a sermos espíritos perfeitos, né? Como Jesus o é, Jesus é um espírito perfeito. Ele é o nosso governador planetário. É aquele que recebeu a incumbência das mãos de Deus, nosso Pai, Pai dele, de todos nós, a incumbência de ser um dos engenheiros siderais no planejamento do sistema solar. E, em especial, ele é responsável pelo planeta Terra, né? Então, um espírito desse escol, naturalmente, quanto mais o espírito é elevado, menos o corpo perispiritual é denso, né? Imagina a dificuldade de Jesus de ocupar
um corpo físico denso, mesmo com toda a preparação, a genealogia de Jesus, né, que durante 700, 800 anos, 1000 anos, a família de Abrão até José, que são aqueles que são os antepassados de Jesus até o seu pai e sua mãe, eles vieram preparados durante todo esse tempo para que pudessem receber um corpo mais aperfeiçoado, oferecer a Jesus cromossomos, né, possibilidades genéticas mais aperfeiçoados do que a média do ser humano aqui na Terra. Mas mesmo assim, imagino a dificuldade. Ele teve que se preparar durante, diminuir a sua frequência vibratória, adensar o seu corpo perispiritual, adaptando-o para que ele pudesse estar na atmosfera do nosso planeta Terra, que é uma atmosfera ainda hostil, uma atmosfera pesadíssima. Imagina o sofrimento de Jesus, né? Para ele estar aqui entre nós. Bom, e nós aprendemos com a doutrina que todos nós somos criados assim, simples e ignorantes, ou seja, nós fomos criados simples na nossa constituição fisiológica e ignorante no sentido de saber, de pouco saber ou de quase nada de saber, mas com todas as potencialidades. Ou seja, todos nós, quando Deus nos criou, em igualdade de condições. Ele não privilegiou nenhum nem outro, ele não fez um mais inteligente, outro mais bonito, isso, não. Ele criou todos nós muito iguaizinhos. E aí, nós fomos desenvolvendo a nossa capacidade segundo o mérito de cada um de nós, a cada um segundo suas obras, né? Então, aqui, até que hora vai essa palestra, Boberg? Oi? 1 hora de palestra. Você me dá uma dica aí, tá? Dá uma dica aí, porque não vou embora, hein? Sabe que quem está acostumado a dar aula é assim, né? Vai indo. Mas eu vou abrir também para perguntas. Não tem perguntas, né? É amanhã lá que nós vamos abrir para perguntas. Ok. Então, a evolução do princípio inteligente. Em suas fases primárias, não pensam, mas movem-se por sensações. Essa fase primária, como que seriam essas fases primárias? Né? O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele conta de uma maneira assim, super fácil para nós entendermos quando a Terra já estava preparada, quando a atmosfera da Terra já conseguia receber as primeiras sementes de vida e o mar, né, que envolvia a Terra, já se encontrava líquido, mais morno e em condições. Então, Emmanuel diz, viu-se verter dos espaços as primeiras mônadas celestes. É uma maneira mais poética de dizer, dali para cá, mas a gente não chegou ainda na profundidade de como essas mônadas vieram até aqui, mas isso é uma outra história. Posteriormente, são dirigidos pelo instinto. Né? No reino animal, a gente já vamos nos dirigir pelo nosso instinto. Em seguida, pela inteligência. Então, nós vamos adquirindo inteligências embrionárias. Mas o meu cachorro é tão inteligente. Ele não é inteligente. Ele aprendeu, né? Na verdade, por reflexos condicionados. A gente adestrou. Uma coisa é adestrar, outra coisa é inteligência. A distância que existe entre nós e Deus é a distância que existe entre nós e os animais. Então, não adianta dizer, não, meu cachorro é inteligente. Ele não é inteligente, ele tem uma inteligência embrionária, na verdade. E ele está, claro, está a caminho, mas ainda vai demorar muito tempo. Porque a distância que existe entre nós e os animais é a distância que existe entre nós e Deus. Vocês acham que a distância entre nós e Deus é muito pequena? Nossa, é muito distante ainda, né? Muito distante. E finalmente nós alcançamos a razão e a angelitude. Mas isso ainda nós não alcançamos. Nós estamos aqui ainda na fase do desenvolvimento da nossa inteligência.
inteligência. Sabe por que nós temos tantos desafios na nossa vida? Por que nós temos tantos problemas para resolver? Porque você só desenvolve a inteligência resolvendo desafios novos. No dia que você não tiver desafio nenhum, no dia que você não tiver problema nenhum para resolver, não tenho mais problema nenhum. Alguém já teve alguma coisa assim? Eu não tenho problema para resolver, não tenho desafio para resolver, não tenho... Estou assim. A gente para de desenvolver a nossa inteligência. Então, no nosso estágio evolutivo, nossa inteligência ainda é muito restrita, a nossa inteligência ainda tem muito campo para desenvolvimento, então nós temos que ter muitos problemas ainda, mas já estamos, segundo a espiritualidade, embora o Emmanuel disse que estamos 650 anos atrasados na nossa evolução, no caminho da luz. Entretanto, nós já estamos tentando o bem sobrepor sobre o mal. Nós já estamos tentando predominar o bem sobre o mal, não estamos? Alguém vai dizer assim, a Júlia é muito exagerada, como pode ela dizer isso? O mundo está terrível, o mundo está, uma corrupção só, violência só, não vão dizer isso? Não, mas nunca nós tivemos tanta gente fazendo bem. Nunca tivemos tantas pessoas altruístas, tantas pessoas ajudando umas às outras. É que o mal faz mais barulho do que o bem. Então você ouve, alguém cometeu um ato ilícito, fez alguma maldade, fez as coisas... Bom, então a televisão vai noticiar aquilo, vai noticiar de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora do jantar, no dia seguinte, não é assim, Boberg? Então, aquilo parece que é uma coisa grande, uma coisa assim, imenso. Entretanto, vai alguém fala dessa associação que cuida de criança? Como é que chama a associação que cuida? Proteção das crianças. Então, vai ver se a televisão fala de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora do jantar, bombardeando a cabeça das pessoas de que uma entidade está fazendo bem, está fazendo isso, está fazendo coisa boa, está cuidando das crianças, está salvando as crianças da fome. Não fala. Até que a televisão está falando de vez em quando, tem algumas coisas aí, De vez em quando tem a Criança Esperança, tem algumas coisas bacanas também. Coisa que, 15, 20 anos atrás não tinha na televisão. Hoje já está começando a ter, a valorizar, Uma das coisas que eu gosto muito é contar a história de grandes pessoas para as nossas crianças, porque são exemplo das grandes pessoas. Eu acho que isso falta um pouco no nosso movimento, de contar a história, a bibliografia das grandes pessoas que fizeram. Vocês sabem quem foi a Anália Franco? Alguém ouviu falar da Anália Franco? Só quem ouviu minha palestra em Assis. Não é? Então, é uma pessoa que fez muito, muito na época da escravidão, que ajudou as crianças, que ajudou... O Brasil vivia um caos social terrível, porque, muito bonito, você foi lá, assinou a Lei Áurea, libertou os escravos, e aí? Alguém preocupou-se com o emprego para eles? Alguém preocupou-se com a moradia? Alguém preocupou-se com a alimentação? Libertou todo mundo para quê? Aí surgiram pessoas como a Anália Franco, que saíram à frente para lutar, para ajudar. Então, eu gosto muito de ouvir histórias. Não sei se é porque a minha família, eu tinha uma avó que era contadora de história. Ela sentava à noite e contava a história. Ela colocava medo também na gente, Por exemplo, uma das coisas que ela ameaçava: olha, vocês vão ser honestos, bons, fazer o bem, sempre, corretamente. Não, se você encontrar uma carteira de dinheiro, devolva. Sim, senhora. Porque se você não fizer isso, o budista ele acredita na metempsicose, nós não acreditamos na metempsicose, graças a Deus. A doutrina espírita não aceita a involução e nem a retrogradação de almas. Todos nós só vamos para frente, nunca vamos para trás. Para trás, não mais. A gente para.
pode parar. Agora, se a gente marca passo, mas a gente não vai para trás. E a minha avó dizia assim: se você não for uma pessoa de bem, se não fizer isso, não fizer aquilo, cuidado, pode nascer como um cachorro. E aí todo mundo vai te chutar. Né? Hoje isso aí. Hoje não pode chutar cachorro, você vai preso. Não é verdade? Mas a minha avó adorava contar história. Então ela contava as histórias, né, do Japão. Ela conhecia algumas histórias assim também. Enfim. Então, não sei se é porque eu cresci ouvindo história, eu acho que a história nos educa bastante, né? Então, seria isso. A evolução do princípio inteligente, quando nós falamos, aqui no anterior nós não dissemos que nas suas fases primárias, né, o ser inteligente, na verdade, o princípio ainda, porque ele é um princípio inteligente, vai ser o futuro espírito, mas ele ainda não é chamado de espírito, com letra maiúscula. Ele ainda é um espírito com letra minúscula, certo? Ele não tem ação, ele move-se por sensações, né? As plantas movem por sensações. Depois, por instinto, os animais trabalham praticamente por instinto de conservação. Depois é que vamos desenvolvendo a inteligência. Então, mas isso aí, o Hermes Trismegisto, eu não sei se isso tem quem conteste. Eu gosto de dizer que nem tudo é verdade absoluta. Aliás, verdade absoluta não existe, né? Pelo menos no nosso estágio evolutivo, não existe verdade absoluta, nem na doutrina espírita, nem em outras religiões, nem em outras filosofias. Todo mundo tem uma parcela de verdade. Tá? Então, o Hermes Trismegisto ele ensinava no Antigo Egito, ele dizia que a pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem, em espírito, e o espírito em Deus. Só que esse espírito em Deus, né, vamos entender letra minúscula, né, D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo, só um único, que é o nosso Deus, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tá? Mas eu coloquei aqui do jeito que está, porque ele já dizia isso no Antigo Egito. Aí, no hinduísmo também você aprende o seguinte, que remonta a milhares de anos também. Isso não, portanto, não é invenção do espiritismo, né? A alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e desperta no homem. Isso é um ensinamento hinduísta. Onde a gente encontra isso? Para quem leu os contemporâneos de Kardec? Leon Denis. Ele reproduz. O movimento espírita inteiro fala: não, isso aqui é de Leon Denis. Não é de Leon Denis. Ele reportou a um ensinamento hinduísta, que já era conhecido há muito tempo, milhares de anos atrás. Então, sobre a evolução humana, deixa eu falar rapidamente, porque só essa página aqui daria para a gente discutir um bom tempo, né? Dá para ver? Acho que não dá para ler muito não, né? Então, há 6 milhões de anos, mais ou menos, 6 milhões de anos atrás, não tinha nem nome científico naquela época, nós começamos aqui a nossa cronologia. Nossa cronologia começa aqui, 6 milhões de anos, né? Aí, com 5 milhões de anos e meio, 5 milhões, nós já encontramos aqui criaturas, seres, que seriam os nossos antepassados. Tem uma teoria espírita que diz que todos nós, seres humanos, viemos do macaco. A ciência diz isso também, que nós somos descendentes dos macacos. Mas também não é bem assim do macaco. Eu acho que a raiz, lá embaixo,
as primeiras formas é a mesma para todo mundo. E à medida que vai evoluindo, porque eu fico aqui pensando, o plano espiritual, que são os engenheiros construtores do universo, são inteligentíssimos, de uma sabedoria muito maior do que a nossa. Se nós fôssemos fazer alguma coisa que teria que ramificar mais aqui para frente, eu não ia fazer todas as experiências, fazer milhares de experiências, a mesma experiência, ou a gente usaria a mesma experiência e depois você ramificaria. Não é isso que a gente faria? Eu acho que qualquer pessoa que for fazer uma pesquisa de laboratório ou alguma... quando vai fazer alguma... Como é que a gente fala, Paulo? Né? Experiência? Uma experiência, laboratório. Você não precisa fazer a mesma experiência 50 vezes, 500 vezes. Mas você utiliza aquela experiência que deu certo e a partir dali, então você vai para onde você quiser. Né? Então, eu imagino que seja assim. É o que a doutrina espírita nos esclarece, mas não fecha a questão. Não está fechada a questão. Isso é uma das coisas que nós não estamos com essa questão fechada. Né? E aí, nós passamos aí o número 3, que já estamos há 4 milhões de anos, mais ou menos, o Australopithecus, que tinha 1,30 m de altura, eram hominídeos, né? Pequenos assim, eu ia me sentir maiores, né? Mais alto do que eles. Então, eram homens pequenos ainda, que não eram homens ainda. Depois, olha, o homem mesmo será quando nós chegarmos aqui já. Quando nós chegamos aqui, nessa altura, que levantamos, crescemos mais, não só em estatura, mas a nossa inteligência já vai se desenvolvendo, então já é a época do Homo erectus. O Homo erectus, mais ou menos há 2 milhões a 1,5 milhão de anos. Então, essa é a evolução. Quando a gente fala dessa evolução, é assim, o ser, o corpo material, o ser evolui. Por que ele evolui? Porque o princípio espiritual o faz evoluir. Mas como assim? A matéria evolui porque o princípio espiritual o faz evoluir? Também, mas as duas coisas acontecem. A matéria também faz o princípio espiritual evoluir. Mas sabe que nossa matéria hoje, nós temos recursos neuroniais já prontos para receber o nosso, nem sei se eu digo nosso espírito, acho que não é melhor dizer nós espíritos, né? Porque o nosso espírito, a gente faz uma coisa errada, a gente diz, a culpada não sou eu, culpada é o meu espírito. E não é assim. É nós, espírito, somos culpados. Nós fazemos as coisas erradas, então não tem como culpar o meu espírito, que não existe. É só eu, espírito. Então, nós temos recursos neuroniais prontos para, eu acho que para o próximo 2, 3, 5 milênios aí. Porque nós ocupamos 10% ainda dos nossos recursos neuroniais. Então, por isso que de vez em quando pode reencarnar entre nós um espírito mais elevado do que a média de nós. Porque senão não tinha corpo para ele. Imagina o Jesus, né? Os recursos que ele deve ter recebido, né? A matéria que ele recebeu, ele não conseguia ficar encarcerado ali. Imagino aquela luz dentro de um corpo pesado, porque por mais que Maria e José fossem espíritos já mais aperfeiçoados, mas ainda ocupavam e lhe deram a matéria própria do nosso planeta Terra, para que ele pudesse encarnar entre nós. Então imagino a dificuldade dele, por isso que ele de vez em quando tinha que desaparecer, procurava Jesus. Cadê Jesus? Porque eu acho que ele, como energia, como luz, ele tinha que se expandir. Imagina ele fazer isso na frente dos outros, né? Ia dar um susto em todas as pessoas. Imagino eu, né?
Porque não tinha outra maneira dele segurar-se dentro de um vaso. Desse vaso aqui, que todos nós estamos mergulhados num vaso com o corpo físico. Certo? Graças a Deus, de vez em quando a gente dá uma fugida, não dá? Ou não? Ninguém foge à noite aqui, não de pular a janela, hein? Desdobrado. Aí tem gente que desdobra em palestra, não estou vendo ninguém desdobrado aqui hoje, hein? Tá vendo, Roberg? Não tem ninguém desdobrado, mas a gente desdobra, porque é a porta, vamos dizer assim, de escape que nós temos, para a gente espiritualmente se equilibrar. Não é bacana isso? Então, aqui na evolução, quando chegamos aqui mais ou menos, no número 9, o Homo sapiens sapiens. Surgiu há cerca de 120 mil anos atrás, mais ou menos na África. Mas existem teorias que diz que tem diversas teorias, né? Essa aqui é uma teoria científica. Essa aqui é uma outra teoria, da mesma árvore. Aqui começou igual e depois ramificou, e subramificou. Aqui ramificou em diversas espécies e aqui não se ramifica. Então, são algumas teorias, mas a gente o futuro nos dirá. O futuro nos dirá, ok. Então, nós estamos aí mais ou menos há 120 mil anos. É pouco tempo, não é? 120 mil anos? Até agora, a nossa evolução foi assim, paulatina, lenta, devagar, como nós falamos. Mas daqui para frente, como nós já dissemos, vamos ter uma evolução mais rápida. Bom, aqui muito rapidamente vamos falar. Nós temos os mundos primitivos, que são aqueles mundos da época das cavernas, da época dos Neandertal, né? Nós mostramos ali. Depois nós temos o mundo de expiação e provas. O mundo de expiação e provas, vocês conhecem? Conhecem. Como nós conhecemos, né? Expiamos e somos provados, né? Estamos sempre em expiação e provação. E no centro espírita também, né? O pessoal brinca dizendo que o pessoal gosta de colocar uma mesa bem grande, aí todo mundo vai lá para espiar e para provar, né? Mas aí, o mundo de expiação e prova é esse mundo que nós vivemos, que estão começando a entrar numa fase de transição, e aí nós vamos para a era da regeneração. Quando que a gente vai? Não sei. Alguém sabe? Vai depender de nós. Vai depender de cada um de nós, quanto tempo vamos demorar. 500 anos, 1000 anos, 2000 anos? Não sei. A gente saiu de um patamar. Estamos adentrando. Mas a era da regeneração, vamos dizer que seja esse pedaço. Nós estamos aqui embaixo. Mas já estivemos aqui embaixo, né, gente? Já estivemos aqui embaixo. Já estamos aqui na época da transição. Mas daqui para cá, nós temos um futuro todo para construir. E aí nós vamos para a era da regeneração, que é onde o mal vai perdendo a força, mas ainda vai existir o mal. Mas o bem já vai começar a sobrepor. Ok? Aí nós temos os mundos felizes e ditosos. Nossa, vai demorar um pouco, mas é cheio de esperança para nós, né? Só de saber que tem mundos felizes e ditosos e que um dia nós estaremos lá, dá um ânimo na gente para trabalhar, para construir um mundo melhor, não dá? Então, nesses mundos, a exploração das espécies animais pelo ser humano e o desrespeito pela natureza já vai estar zerado, né? E aí, os mundos celestes e os divinos. Um dia chegaremos lá também. São habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem.
Aí nós vamos ficar todo mundo de braço cruzado lá, em berços esplêndidos? Hã? De jeito nenhum. Quanto mais nós evoluímos, mais nós sentimos necessidade de fazer o bem. Então, quando nós estivermos neste mundo, merecendo ir para o mundo celeste ou divino, nossa, nós seremos os auxiliares de Jesus de verdade. Nós somos hoje auxiliares de Jesus meia boca, né? Nós somos mais ou menos. Mas, na hora que dá tempo, a gente até é auxiliar de Jesus, mas a gente não é muito auxiliar ainda. Mas só o fato da gente ter o propósito de sermos auxiliares de Jesus já é bastante, viu, gente? Já é bastante. Porque tem quem ainda não conseguiu perceber, sequer perceber a grandeza da vida que nós temos e o destino para o qual nós somos criados, que é para o bem e para a felicidade, né? Então, isso aqui é um quadro da evolução do espírito, mas a gente já falou sobre isso. Quanto mais tem a parte animal, menos parte espiritual. Quanto mais a parte espiritual, menos a parte animal, menos matéria muito densa. A matéria vai rareficando, a matéria vai ficando mais fluídica, né? Isso aqui também é a mesma coisa, só que a gente ia dar uma explicadinha, mas como eu sou prolixa, então a gente vai repassando muito a hora. E isso aqui é um desenho que a gente emprestou do livro de um amigo meu, querido, Durval Ciampone. Aliás, tive brigas homéricas com Durval Ciampone, discutindo a evolução do princípio inteligente através dos reinos da natureza. Não consegui convencê-lo, tanto que o que ele escreveu no livro não é o que exatamente eu penso, mas a gente admite que ele é um grande pesquisador, né? E aí eu emprestei essa figura dele. Essa figura é do Durval, que está no livro dele. Falei, Durval, vou usar a sua figura. Você não concorda comigo? Eu falei, o fato de eu não concordar com uma coisa não significa que eu não concorde com tudo, né? E esse desenho é muito bom para a gente poder entender aqui a evolução dos mundos e dos espíritos. Então, aqui está muito, acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas de um lado a predominância moral está no azul, a predominância material, onde está ali no vermelho. Lá embaixo você vai ver o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Depois, quando começa a ficar o escuro, o preto ali, o mundos impuros, os espíritos impuros que habitam os mundos primitivos, os espíritos levianos e os pseudo-sábios que habitam os mundos de expiação e provas. Por isso nós estamos cheios entre nós de espíritos levianos e pseudo-sábios, né? Mas também nós temos, graças a Deus, espíritos como Chico Xavier, nós temos espíritos como o Divaldo, nós temos tantos espíritos de escola e entre nós também, fazendo o bem e nos ensinando a caminhar, né? Então, não é só espíritos imperfeitos, pseudo-sábios, mas já tem espíritos também, os neutros, aquele que já... Aqui também eu não concordei muito, porque dentre os espíritos neutros, que já estão, há muitos aqueles que estão mais propensos para o bem do que para o mal. É o que vão habitar o mundo da regeneração, na verdade, né? E aí nós temos aqui os espíritos, e vai subindo a categoria dos espíritos até os mundos felizes, até chegar lá em cima, aqui que é os espíritos puros, que habitam os mundos celestes e os mundos divinos. Então, e nós vamos encerrar com um poema do Adelino de Fontoura Chaves, psicografia de Chico Xavier, que vai dizer aqui o resumo, né, da evolução do princípio inteligente através dos reinos da natureza. Então ele diz assim: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório no mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofria no inverno, fui planta rude e amei na primavera. Depois fui animal
e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Muita paz a todos.